Opa, opa, cheguei chegando! Sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um Mulheres de Sucesso. Especial mês de julho, aquele mês que a gente fala de atividades físicas, que a gente fala de férias, que a gente fala de programação para o segundo semestre. E claro, para começar, eu quero convidar essa mulher que tem tudo a ver com a minha história e vocês vão entender por quê. Yane, seja super bem-vinda, é uma alegria poder receber você hoje aqui. Obrigada, Fernanda, eu que agradeço por estar aqui, pra gente falar um pouquinho da história e da dança. Exatamente, porque assim, a dança faz parte da sua vida desde sempre, né? Desde sempre. E quando isso surgiu? Foi por uma inspiração? Foi assistindo aula? Eu costumo dizer que eu fui fruto daquela mãe que dizia que toda menina tinha que ser bailarina. Sim, né? sim. E acabei depois indo para ginástica e hoje, né, já não faço mais disso como a minha vida. Mas você, desde sempre, a Yane, era do balé. Desde sempre, né? Yane do balé. E verdade. aí, como é que essa história começa? Então, a minha história foi, assim, meio curiosa, né? Porque eu sentia dores nos pés. Eu procurei um ortopedista na cidade. Ele falou, olha, ela tem que fazer balé. Só que eu tinha 10 anos de idade. Era uma moleca, não gostava de... né, nunca pensei em fazer balé. Mas minha mãe procurou e eu comecei, então, a fazer as aulas de balé. Bem desengonçada, não levava jeito. Mas só que eu comecei a gostar, porque eu sempre gostei de criança e a minha intenção, né, quando criança, era ser professora. E hoje eu tô aqui, professora de balé, né? Eu faço isso já há mais de 35 anos. Então, assim, tem uma longa história aí de dança, de projetos, né? E aí comecei nesse por acaso e tô aí. Gente, é um por acaso que já passou pela história de muitas pessoas. Tem histórias de bailarinas que saíram do país, né? Sim. Bailarinas que foram pro Faustão, Isso. né? E muitas outras. Assim, quando você abre a sua caixinha de memórias, quais são as histórias que ainda te emocionam, que você ainda conta, né, nas suas palestras, para os seus alunos se inspirarem a continuarem na atividade? Friburgo é um celeiro de artistas, né? A gente sabe que não só na dança, mas na música, no teatro, né, nas artes plásticas, a gente tem muitos artistas muito talentosos. E, às vezes, esses artistas aparecem também por acaso, né? Como as crianças que crescem e aí se tornam grandes bailarinos. Nessas minhas memórias, eu tenho muitas, né? Tenho um projeto que a gente tinha em Lumiar, na Euterpe Lumiarense, que a Leandra, uma aluna muito bonita, do estilo assim de bailarina de caixinha de música, e a avó que acompanhava, a avó se mudou aqui para o centro para poder trazê-la para o balé com mais frequência, já que lá em Lumiar era uma vez na semana. A partir daí, Leandra se formou. Hoje ela está dançando na Noruega. Então, assim, realmente é um caminho, né, muito bacana. E todas as apresentações que ela participa ela é solista na companhia, está trabalhando lá, está estudando, mas ela não deixou de praticar aquilo que ela aprendeu aqui, né? E tanto ela quanto outros falam que realmente, né, o balé não é só para aquele momento da vida artística ali, mas para a vida, né? Para a vida toda, a disciplina do balé clássico, né? A parte cultural, a parte de socialização também, de fazer grandes amigos. A gente fala que amigo do balé é amigo para a vida, né? Então ela é um exemplo daquela que foi, mas que até hoje manda mensagem, manda os vídeos. Ela, como todos eles me chamam de Tiane. Tiane, olha o que eu tô fazendo aqui agora. E me manda os espetáculos, né? Tenho sempre contato com a mãe dela também, com a avó. Então isso assim, deixa a gente muito grata, né? Ela, a Raquel também, que dançou no Faustão, ficou bastante tempo. Hoje a Raquel trabalha com dança também no Rio. Maria Clara, que também saiu daqui, foi dançar. E hoje ela abriu uma escola de dança na Barra. Então, assim, tá super bem, super feliz. Aí manda mensagem, ai, Tiane, me ajuda aqui com alguma coisa de espetáculo. Não sabia que era assim. Então, assim, a gente vê que o fruto, né? A gente plantou aquela sementinha e agora elas estão colhendo esse fruto, tanto, né, no trabalho artístico, também outras profissões que outros seguiram. Gente, não dá para vocês verem,
mas eu tô arrepiada até o fio de cabelo, porque é muito importante, né, para um professor ver os seus frutos ganhando asas, mas é muito mais incrível quando a gente vê o reconhecimento dessas pessoas, porque quem ajudou a chegar lá. E se a gente pensa em cabelo arrepiado, eu vou pedir aí uma dica, né, da Cronoterapy para ver se alinha os meus fios para eu continuar esse papo. Olá, Fernanda! Olá, mulheres de sucesso! Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre um tema que muitas das vezes ele é um tabu, né? Que é a lavagem capilar diária. Se a gente pode ou não estar realizando essa lavagem. E sim, nós temos apenas uma ressalva em relação a isso, que é o controle da fisiologia da nossa fibra capilar e do couro cabeludo. Manter ela com a oleosidade natural, né, saudável, com a força e resistência que precisa. E com isso a gente faz a modulação com a escolha adequada das linhas de tratamento que vai ser utilizada em casa. Então eu sempre indico de 2 a 3 linhas para você fazer essa modulação. Uma que vai conferir a nutrição, que é essa oleosidade natural que a gente precisa manter no fio. Uma que vai dar força e resistência. E uma de hidratação para dar essa emoliência e o brilho nos cabelos que a gente gosta. Eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa e atendo aqui na Clínica Cronoterapy no centro de Nova Friburgo. Tô aqui já emocionada, mas a gente não pode perder o rumo da conversa. Yane, a gente fala de alunos que se tornaram empreendedoras. Você começou no balé por um acaso. E o empreender veio por acaso ou veio como um sonho? Então, o empreender, na verdade, foi um empurrãozinho da minha irmã, né? Minha irmã, Michele, que ela é minha sócia, ela saiu de Friburgo para cursar a faculdade de dança, né, no Rio. E aí ela voltou já com o sonho de abrir uma escola de dança, né, para que atendesse também não só crianças, mas jovens e adultos, que a gente sabe dos adultos que sonham em voltar a dançar ou sonham em começar a dançar. E o balé clássico, antigamente, ele não era tão acessível, né, para esses adultos. E hoje a gente tem, assim, turmas que incentivam, né, que a gente incentiva bastante a prática, inclusive eles participam de espetáculos, de festivais. Então, foi um empurrão dela, né? E eu com muito medo, daquela zona de conforto, né? Não, vou ficar aqui mesmo. Mas aí foi e dali a gente começou, né? A nossa escola foi... a gente abriu em 2004. Então, já tem aí um tempo pela frente. Né, essa trajetória toda aí de empreender. Mas é sempre com muito medo, né? Então, a gente vai falar disso daqui a pouco. 21 anos de Estúdio 3. Não é para qualquer um. E é claro, sobre empreender em parceria, tem uma dica importante da Hering Cunha. Olá, meu nome é Letícia Galhardo, eu sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e faço parte da equipe da doutora Angélica Hering. Hoje vamos dar sequência ao nosso bate-papo sobre estruturação empresarial. A sua empresa já foi aberta, tem operação e faturamento e chegou a hora de olhar para a sua estrutura trabalhista. A dica de hoje é: o que fazer antes de contratar alguém? O primeiro passo da sua estruturação trabalhista é entender que para ter um funcionário, você necessariamente precisa cumprir com obrigações legais e trabalhistas básicas. Não é só pagar salário em dia. E para isso você precisa, por exemplo, consultar a sua contabilidade, como está o seu cadastro no E-Social. O E-Social é um sistema do governo federal que registra todas as informações trabalhistas e previdenciárias da sua empresa. Outro ponto de suma importância que você precisa verificar com a sua contabilidade é se a sua atividade empresarial possui um sindicato que representa a categoria. Isso porque os sindicatos eles possuem normas próprias e essas normas influenciam diretamente as relações de trabalho. Isso porque as normas podem fixar, por exemplo, um piso salarial, a jornada de trabalho, se essa categoria tem benefícios ou não. Então tudo isso é muito importante quando você for contratar, porque você precisa saber que além das obrigações previstas na CLT, você tem outras obrigações a cumprir. E para fechar o programa de hoje, a última dica é sobre exame admissional. Você tem uma clínica de medicina do trabalho da sua confiança?
Acredito que não. Então consulte a sua contabilidade, que pode prestar esse serviço com segurança para vocês. Isso porque o exame admissional é obrigatório e ele necessariamente precisa ser realizado por um médico que emitirá um atestado de saúde ocupacional, mais conhecido como ASO. E esse médico precisa assinar esse documento, senão ele não tem validade. Essas foram as dicas de hoje e no próximo programa a gente vai continuar falando sobre o que você precisa fazer antes de contratar com segurança. Até lá! Empreender na dança. 21 anos. Vai com medo mesmo. Vai com medo. O que foi mais difícil nesse processo? A gente sabe que você é uma mulher que sempre esteve à frente defendendo. Eu acho que isso é muito legal, porque assim, né, eu vejo a Yane, que foi aquela que foi a professora de balé, eu vejo aquela que teve à frente da academia, que teve naquele grupo do Rio. Do colegiado. Do colegiado, né? Assim, sindicato. Era sindicato que eu queria falar. Né? No sindicato da dança. Como é se posicionar perante isso tudo? Então, eu sempre fui assim muito proativa, né? Não consigo ficar parada muito tempo, não. Então, eu tendo essa solicitação das pessoas, né, com relação ao sindicato, né, sabendo que em Friburgo eu estava à frente das coisas, tentando mobilizar as pessoas, levar a arte para a rua, né? Sempre gostei muito de dançar na praça, de dançar na rua. Eu acho que levar a dança para um público que não tem acesso a teatro, gente, isso é espetacular, né? Porque nem todo mundo vai ao teatro, né? Por várias questões, não só questão financeira, mas mesmo até por vergonha, acha que aquele lugar não é para ele. Então, assim, a dança, ela é muito democrática. Então, indo para a rua, a gente acessa todo mundo, né? E um público, digo rua, mas rua, shopping, né? A gente já dançou na rodoviária urbana, que já fez vários trabalhos, então sempre foi muito, muito rico pra gente. E aí, sim, fui pro sindicato, né? Aceitei essa proposta do Sindicato dos Profissionais de Dança do Estado do Rio para colocar uma sala aqui na Secretaria de Cultura da cidade e a gente fazer a divulgação do trabalho. Esse trabalho para incentivar jovens... Ainda existe? Não existe mais, não existe. Todas as delegacias, né, que a gente chamava, elas foram extintas já tem alguns anos. Mas assim, o trabalho era para justamente incentivar esses jovens talentos se profissionalizarem e aí ter uma carreira, né, de dança, uma carreira artística. Isso era o principal objetivo. Esse era o principal objetivo, né? O colegiado, ele já faz um trabalho totalmente diferente. Eu ainda estou no colegiado e ele é um trabalho de divulgação, tanto de oficinas, de cursos, mas também um trabalho um pouco mais político, né? Que a gente faz com relação a leis, né? Leis trabalhistas, incentivo também à profissionalização, direitos e deveres dos bailarinos, né? Dos professores. Então é um trabalho, hoje ele está mais centrado no Rio, né? Mas em alguns municípios ele ainda funciona. E ser referência, se reconhece como tal? Não. Não. Olha, a modesta das mulheres, gente. Não. Assim, eu sei da minha contribuição, né, para dança em Friburgo, mas assim, tem muitos profissionais, né, muito talentosos que fazem. Assim, Fernanda, eu faço muito por amor. Muito. Vou chorar. Emoção aqui, gente. Mas é muito por amor, sabe? Gostar daquilo que faz e colocar toda a sua energia, a força e querer ver sempre o melhor do aluno, sabe? Porque eu vejo assim, o aluno como um todo, né? Você também, né? Claro, sabe disso. Que o aluno, a gente não vê só aquele que entra, paga a mensalidade, faz a aula e vai embora, né? Tem todo um contexto desse aluno, né? A gente observa se aquele aluno tá bem, né? O que aquele aluno pode melhorar. Manda uma mensagem pra mãe, eu tô achando ele meio assim. Então, isso tudo envolve muito a gente, né? Emocionalmente.
Então, hoje, assim, eu vejo que todas as nossas alunas, né, os nossos alunos, que hoje nós estamos com 2 meninos que voltaram, estamos muito felizes, mas essas crianças que a gente lida, né, principalmente criança, adolescente, a gente tem muito, se apega muito, né? Então não é só uma troca de dança de professor-aluno, e sim a gente acaba sendo toda uma família. Gente, isso é lindo. É lógico que esse programa aqui, se a gente deixar, né, Ana, a gente vai chorar e vocês não vão conseguir entender. Mas, na verdade, eu acho que é sentir a dança e o poder que ela tem de transformar vidas. Exatamente. A gente falou de grandes cases, né? De pessoas que ganharam o mundo. Mas eu te conheço e eu sei que a gente tem grandes histórias de pessoas que, através da dança, passaram a se reconhecer. Sim. Né? Porque a dança é para todo mundo. E quando a gente diz todo mundo, a gente inclui os meninos, mas a gente também inclui as deficiências, né? As dificuldades motoras. E isso eu acho que o maior presente. Sim. Como tem sido isso? A gente recebe, né, alunos, claro, são diversos, né? E hoje a gente não tem mais essa, como eu falei no início, né, que a gente tem aquela coisa, a dança é só para um grupo. Não é mais, né? A dança é para todo mundo, como você falou. E assim, é muito gratificante quando você vê a evolução de uma criança com menos condição, né? Uma criança que não tem, de repente, muita facilidade, coordenação, enfim. Hoje a gente tem, né, um leque de coisas aí. E aí é nesse momento que você se vê? Sim. Aquela Liane que chegou desengonçada e que hoje se tornou uma grande bailarina. É nesse momento que eu me vejo, exatamente. E uma coisa assim que dentro da sala de aula, né, a gente consegue com que, mesmo nessas deficiências, um respeite o outro, um ajude o outro, né? Então, assim, por isso que a dança é tudo isso, né? De você ajudar, de você estar ali colaborando, um ajudando o outro. A minha deficiência o que você tem, de repente, que pode me ajudar. Então, essa contribuição só soma. O deficiente somos todos nós, exatamente, né? Cada um na sua vertente, exatamente. Cada um na sua palavra, porque a gente até acaba não encontrando agora uma melhor, né, expressão, mas é isso, esse complemento. Né? Exatamente. De um complementar o outro, porque todos nós temos as nossas necessidades e o outro tem algo que preencha. Sim. Né? E é isso que a gente faz. A gente preenche o outro, né, com carinho, com amor, com afeto e com muita dança. E assim a gente consegue crescer sempre juntos. Gente, e tem que falar de uma menina linda que nasceu dela, né? A gente não pode deixar de falar da Maria Fernanda. Sim. Que tem sido, assim, um talento, né? Vou falar de fora, porque aí não fica, né, a mãe falando. Sim. Né? Mas, assim, eu que venho acompanhando, tenho visto uma evolução técnica, um comprometimento. Ela fala em ser bailarina? Então, a Maria é um talento, de verdade, assim. Maria Fernanda foi uma surpresa, porque todo mundo falando, vai ser... não vai gostar de balé, porque filho de professor de balé geralmente não gosta, assim, pelos que eu conheço, né? Mas a Maria Fernanda, ela é muito comprometida, ela tem uma vontade muito grande em aprender e estudar. Ela sempre chega à frente dos professores na sala para treinar. Então, assim, o professor chega, ela já está lá aquecida, treinando, fazendo, vendo vídeos, né? Estudando. Mas eu acho que ela não vai ser bailarina. Eu falo que a gente tem que passar esse legado, né? A Michelle não tem menina, só tem meninos. 2 meninos, eu tenho um casal, então eu falei, gente, tem que ter alguém na família que vai seguir nossa carreira e assumir o Estúdio 3. Mas a Maria Fernanda, eu acho que não. Ela quer ser dentista. Então, quem sabe a gente não vai ter aí uma dentista bailarina, né? Mas a gente vai desejar que por muito tempo ela queira nos encantar e dançar, né? E transbordar a sua beleza. Eu vou chamar agora, né? Porque se a gente fala de beleza, eu lembro sempre das Óticas Fiorella. Olá, mulheres de
Sucesso, meu nome é Ramayana e eu sou da Ótica Fiorella. Você sabia que em alguns casos é possível aproveitar as lentes dos seus óculos mesmo quando a armação quebra ou dá defeito? Aqui na Fiorella Ótica temos diversas opções de armações e sempre que for viável realizamos a passagem de lentes para uma nova armação, com todo o cuidado e precisão que a sua visão merece. Isso garante mais praticidade e muitas vezes uma solução rápida para você continuar enxergando bem e de óculos novos. Então, se por acaso você está com algum óculos aí na sua casa parado, porque a armação quebrou ou porque deu algum defeito, traga aqui na loja que solucionamos esse problema rápido para você. E você vai sair daqui com os óculos novos e muito estilosos. Venha nos fazer uma visita e conhecer todos os nossos modelos. Ficamos localizados aqui na Rua Farinha Filho, número 15, a Loja Azul. Família, filha, irmã, legado. Como tem sido a construção de uma empresa familiar, né? A gente ouve muito essa relação de que é complicada e perfeitinha, Sim, né? sim. Que tem as suas dificuldades como todo negócio, mas por muito tempo a gente ouviu que empreender em família não dava certo. E vocês são uma prova que dão, né? Sim. Porque são muitos anos. E como é isso? A Michelle vem, traz a ideia, você vai com medo. E como é que tem sido essa construção ano após ano? Então, assim, a gente está, né, 21 anos, né, como eu comentei com você, 21 anos aí de empreendedorismo. E agora, né, Maria Fernanda junto, a Maria, como eu falei, ela não sonha em ser uma professora de balé, talvez, uma bailarina, mas ela me ajuda muito com as crianças. E ela já falou aí sobre, de repente, trabalhar com criança. Então, quem sabe, né, vai ser uma dentista bailarina ou uma dentista professora de balé. E aí, né, esse trabalho juntas, né, da Michelle, quando a Michelle veio com a ideia que eu fiquei com medo, e ela cheia de novidades, né, trazendo, claro, tudo fresquinho lá da faculdade, vamos e tal. E assim, eu sempre fui muito, como eu disse, muito prática, né, com as coisas. E não é só eu, Michelle e Maria, né, e tem meu irmão, que ele é o verdadeiro pai nosso, assim, de colocar a mão, né, de ajudar. Foi ele que estendeu a mão primeiro, né? Ele, meu pai. E até hoje, assim, tudo que a gente precisa, ele tá ali pra ajudar, né? Tá ali pra... Então é literalmente a família toda envolvida. Isso. E a gente acaba envolvendo a família de verdade, né? Assim, esposo, filho, né? Sempre dando uma ideia. Época de espetáculo, todo mundo põe a mão na massa. Senão não dá conta, né? Eu tava até comentando com você sobre isso. A gente precisa de pessoas que estão, né, do nosso lado, estejam do nosso lado ali, senão a gente não consegue dar conta. Mas é isso, o empreendedorismo é dentro da família, né? É um tentando ouvir o outro e tentando, da melhor maneira possível, assimilar aquilo e colocar em prática. Nem sempre a gente tem as mesmas ideias, mas a gente sempre consegue chegar no consenso, né? E estamos aí até hoje. E aí é lógico que eu penso assim, já tem espetáculo de Natal, já tem tema, já podemos contar? Ou ainda é surpresa? Já tem spoiler? Ainda é surpresa, mas 21 anos. Que será? Gente, olha, já vale o bolão do Estúdio 3, hein? Me convidem. Eu faço questão sempre de ir nos espetáculos, porque eu acho que a gente vê a transformação das crianças em jovens, o progresso, né? O progresso, né? E é o que às vezes o pai vê assim, só foi bonitinho, mas a gente, né, que entende, sabe o quanto isso vai transformar a vida dessa pessoa amanhã. Esses eventos que a gente tem, tantos eventos que são fixos, né? Nós temos 3 eventos fixos no estúdio. A gente sempre recebe assim, um retorno muito bom dos pais, muito positivo, de que como minha filha melhorou, como minha filha cresceu tecnicamente, né? E a gente faz questão de levar os pais para dentro da sala de aula, justamente para que eles percebam esse crescimento, né? Esse desenvolvimento. E quando eu falo desenvolvimento, não só técnico, né? Mas de maturidade. Maturidade com relação às aulas, ao professor, aos alunos, né? A disciplina.
que a gente sempre incentiva, né, as crianças desde pequenininhas, que agora a gente está com turminha de 1 ano e meio. Ai, Deus. Pois é, faz aula com a mãe. Ó, uma delícia. E aí a gente segue, né, nós temos uma aluna de balé, a nossa querida Rebeca, que ela até nesse último espetáculo que a gente teve, que foi no Dia da Dança, comemoração, ela voltou aos palcos depois de 20 anos sem dançar. E aí ela realmente deu um depoimento de que ela ficou muito feliz, muito grata, né, por ela ter podido voltar e tá ali com a gente dançando, né, no meio das jovens, no meio dos adultos, e uma troca muito grande, uma emoção muito grande de saber que a gente pode dançar, que é possível. E a gente fala que é isso, né, esse movimento todo da dança é o que sustenta a gente, é o que cura, né, é o que dá essa energia pra gente continuar. É verdade. A gente não pode ainda contar o tema do espetáculo de final de ano. Não. Mas tem novidade que a gente pode contar, né? Tem novidade que a gente pode contar. O que tá por vir aí no segundo semestre? A gente esse ano, né, não fez o espetáculo do meio do ano, que é nosso espetáculo que a gente chama de aula pública, por diversos motivos. Mas um deles foi que a gente tem um projeto, que é um projeto muito antigo. Ele, na verdade, ele começou em 2008 e nós ficamos 4 anos com esse projeto, que se chama Festival de Criatividade. Ficamos 4 anos com esse projeto e depois esse projeto parou e agora a gente vai retomar, né, no segundo semestre. Então a gente vai ter a amostra interna e também o Festival de Criatividade, que tem como objetivo justamente trabalhar a criatividade não só das crianças, mas dos jovens e adultos, para levar aquilo que eles têm mais vontade de colocar em prática, que é a dança, né? Então eles criam a coreografia, eles criam sozinhos, né, em solo, duo ou trio, escolhem a música em parceria, lógico, né, com o professor, o figurino, então eles criam tudo. Eles montam uma coreografia e para que eles possam apresentar para a família. Gente, e é uma autoprodução, né? Então, o resultado disso é sempre incrível, porque foi algo que eles extravasaram, né? E é claro, se a gente fala em extravasar, eu sei que a gente precisa trazer uma dica importante da Clínica Espaço Memória. Oi, gente bonita, tudo bem? Mais uma vez estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre envelhecimento. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o etarismo disfarçado. Você sabe o que é etarismo? Etarismo é qualquer forma de preconceito contra a pessoa idosa. E às vezes no nosso dia a dia a gente acaba falando algumas coisas que pode ofender o outro e ser o etarismo disfarçado. Como por exemplo, nossa, essa roupa ficou ótima em você. Ou até mesmo, nossa, essa roupa não é para sua idade. Use alguma coisa mais equivalente à sua idade. Também, quando a gente fala, nossa, é melhor você ficar em casa porque vai terminar tarde, você não tem mais idade para isso. Ou, nossa, você nem parece ter a idade que tem. Então, tudo isso são formas de etarismo disfarçado. E tem também aquele etarismo que é direto mesmo. Quando uma pessoa está falando sobre um idoso com o idoso do lado e falando usando a terceira pessoa, como se ela nem estivesse ali. Ou excluindo ela das atividades, como por exemplo, tem uma festa e fala com a pessoa, não vai porque vai terminar tarde, você fica toda hora chamando para vir embora, porque você já tá velho, você já tá de idade. Então tudo isso são formas de etarismo. Se você gostou dessa de mais dicas, é só nos curtir, nos seguir, ficar de olho nas mulheres de sucesso. E eu sou Beatriz Rives, sou psicopedagoga e gerontomotricista e apaixonada pelo envelhecimento saudável. Tchau, tchau! Criatividade, apresentação, transbordo, emoção. Eu fico muito emocionada de poder viver isso com você, porque, né, todo mundo sabe ou não sabe, porque a gente sempre acha que as pessoas sabem e elas não sabem, né? Sim. Mas assim, eu me reconheci como pessoa, como através da dança, né? E fiz balé também muitos anos, né? Sempre fui a bailarina da coxa grossa, nunca fui a bailarina mais, né, habilidosa. E ver, né? A gente tem alunos em comum, né? Que fazem natação e fazem balé. E
e é muito gostoso ver esse desenvolvimento. Com certeza, se a Maria Fernanda não for a próxima geração da Estúdio 3, vai ter um sobrinho ou vai ter algum ex-aluno que vai desejar dar continuidade a esse legado. Sim. E aí fica aquela pergunta para quem está assistindo lá do outro lado e de repente pensa, balé ainda tem como virar uma profissão? Eu posso fazer disso o meu negócio? Você acha que ainda dá tempo? Eu acho que dá tempo, sim. Muita dedicação, muito trabalho, estudo, né? Porque assim, o que acontece é que muitos fazem um pouquinho de aula e já querem dar aula, né? E para dar aula para criança tem que estudar muito, né? Para dar aula para adulto, todas as idades, mas principalmente criança. Tem que ter um estudo, né? Muito minucioso do que está se aplicando, da técnica, porque não é aquilo que eu aprendo que eu vou aplicar. Tem que ser exatamente para aquela faixa etária. Então, é um trabalho muito, muito bonito, mas um trabalho de estudo. Então, quem quer ser um profissional de dança, ou profissional bailarino, ou um professor, realmente tem que estudar, mas vale muito a pena. Assim, a troca é muito grande, né? E é gratificante. E para os alunos que vão assistir a gente, qual é o recado? Primeiro que eu amo vocês. Amo muito. Mas assim, continue estudando, continue se dedicando, fazendo muitas aulas, né? Chegando cedo na sala, se aquecendo, alongando e não deixem de ser felizes, assim. Eu acho que o principal, Fernanda, eu falo sempre pra eles, foi pro palco, é pra dançar feliz. É pra ser feliz naquilo que tá fazendo, né? Porque eu não quero me apresentar, que minha mãe tá me obrigando. Não, a gente tem que ser feliz, né? Dançando, e a dança é isso. Quem dança é mais feliz, né? Tem essa frase que já é uma frase, né, que virou aí um chavão. Um chavão, quem dança é mais feliz. E é verdade, né? Sejam muito felizes dançando, se apresentando, seja num palco pequeno, num palco grandioso, né? Como a gente participa de vários festivais. Então é isso, dançar e ser feliz. É isso, né? A gente vai deixar aqui os créditos para que vocês possam conhecer um pouquinho do Estúdio 3 e da Yane. Ela também está na nossa rede, então assim, você também pode entrar em contato com ela através do nosso movimento. Você pode deixar aqui, muitos recados, muitos likes, porque assim a gente vai saber que essa história não foi em vão. Sim. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, falar, né, sobre dança, sobre essa maravilhosa... Nem sei o que dizer. No palco, na vida, a gente tem que dançar, né? Assim, é muito bom estar aqui mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. E é isso, gente. A gente encerra falando exatamente a frase que eu disse há 1 minuto atrás. Dançar no palco, na vida. Todo dia a gente dança. E que seja com felicidade. E claro, pra gente terminar, a gente agradece aquelas pessoas que fazem com que toda semana a gente possa estar aqui e trazer pessoas maravilhosas como a Yane. Então, meu agradecimento especial para a Hering Cunha, para a Clínica Espaço Memória, para a Cronotherapy e para a Óticas Fiorella. Sem vocês, nada disso seria possível. Tchau, tchau.